Bora falar de leituras? Me conta aí os livros que vocês andaram lendo e que vocês estão lendo. Eu vou começar aqui só com uma explicação. É que no mês de janeiro foi um mês atípico. Eu tava no final de dezembro lendo muita coisa de vez e acabou que eu terminei tudo no começo de janeiro. Então acho que a quantidade de livros tá até maior do que normalmente eu costumo ler. Para quem assistiu o vídeo do canal Livrada, que eu gostei bastante, como ler mais. Não, eu não deixei de trabalhar para ler isso tudo. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo do Yuri. Uma ironia dessa coisa de ler mais, de ler muito. Eu gostei. Passa lá para assistir, faça a sua reflexão, eu fiz a minha. E vamos lá falar de leituras. Eu vou começar com quadrinhos, falar rapidinho, que eu li o Bonnie, essa coisa mais fofa do mundo, do quadrinista Jeff Smith. Essa edição da editora Todavia, ela é muito linda porque é colorida. Eu ouvi dizer que o Bonnie, ele é um quadrinho que fez muito sucesso, porque já tinha tirinhas desse personagem que o Jeff Smith criou. E na verdade o Bonnie, eu achei que é uma história, ele tem uma história muito divertida, mas ela mexe muito, me lembrou muito o Shrek na primeira vez que eu assisti. O que faz o Shrek? O Shrek, ele faz meio que uma ironia com alguns elementos dos contos de fadas da Disney. Ele pega essa coisa meio da literatura fantástica, mas ele cria personagens originais, personagens próprios. E um outro quadrinho que eu li foi o Verões Felizes, do Zidrou e do Jorge Lafebre. Esse quadrinho eu peguei pelo clima do verão, eu já tinha ele aqui, e ele foi um quadrinho que eu peguei a referência dele, eu peguei a referência dele no canal Pipoca e Nanquim. Eu gostei. Na verdade é uma família, na verdade é até autobiográfico, autoficção, eu acho, de certa forma, porque a família de um quadrinista em início de carreira vai tirar férias, eles vão viajar juntos, aí de férias tem um tom dramático de um segredo aí entre o casal, mas assim, o que eu mais gostei é a interação deles como família, porque eles brincam juntos, assim, até uma boa para nesse mundo de tecnologia, em que às vezes tem famílias que faltam coisas para eles, para se comunicar, para se falar, porque tá todo mundo no seu smartphone. Então aqui tem brincadeiras, eles conversam, eles falam de filmes, então é uma interação muito gostosa. Agora, o arco dramático assim da história tem um ponto específico que eu não posso falar porque eu acho que é um spoiler e pode estragar, que eu achei um pouco até forte para crianças, e eu achei que a condução do quadrinista, eu achei que não foi assim muito adequada, mas assim, nada que estraga. Acho que talvez tenha sido até uma impressão pessoal minha. Vamos aos livros então. Conde de Monte Cristo, terminei meu tijolinho, muito orgulhosa, e que história incrível. Já tem vídeo gravado e editado aqui no canal. Acho que ele vai ao ar mais ou menos no final de fevereiro, então fica ligadinho, dá uma conferida se você é inscrito aqui no canal. Também já informo que vai ter sorteio desse livro aqui, eu amei demais, um clássico que vale a pena, gente. O vídeo, a gente vai falar um pouco sobre a Justiça Divina. Primeiro dia de janeiro eu terminei, o meu tá no plástico, O Torto Arado, do escritor baiano Itamar Vieira Júnior. Eu ando falando desse livro, acho que até talvez aumentando a expectativa de muita gente, porque esse livro foi uma experiência de leitura sensacional. Ele entrou para os meus preferidos da vida, tanto é que eu li no Kindle e comprei o meu exemplar aqui para uma releitura daqui a alguns anos, e a gente vai conversar dele. Ele trata sobre, na verdade ele é um romance de formação, e a gente vai acompanhar
a trajetória de vida de duas meninas, a Belonísia e a Bibiana. Elas vivem numa população, num povoado, numa região de quilombolas que cuidam da terra, que estão ali para sua subsistência, mas estão nesse sistema aí de plantação e de trabalhar exaustivamente de sol a sol para as fazendas da elite branca aqui no interior da Bahia. O romance, ele tem um cunho social muito forte, mas o que eu gostei foi a coisa intimista também de ser um romance de formação misturado em linguagens e narrativas. Então a gente vai perceber o ponto de vista dessas duas meninas e depois de uma terceira voz aí que entra na narrativa no final. E a gente fica para conversar melhor no vídeo que eu gravei para falar sobre esse livro. Também já vai ter para sorteio em breve, porque quando eu gosto muito eu quero dar de presente. Então, gente, tá acontecendo uma coisa esquisita, porque na verdade eu perdi essa parte toda do vídeo quando eu fui editar. Gente, quem faz vida na internet sabe. Ai, a dor no peito que é perder o material. Mas tudo bem. Eu tô aqui agora no dia seguinte gravando de novo, né? A roupa tá igual, mas deve estar alguma coisa diferente aí. Erro de continuidade aqui nesse vídeo do YouTube, mas vamos continuar para falar das leituras. Então acho que eu parei aqui, ó. Pelos meus cálculos, eu parei nos Meninos da Rua Paulo, do escritor húngaro Ferenc Molnár. E esse livro, de certa forma, ele tem uma visibilidade porque, pelo que eu sei, alguns professores usam ele em sala de aula no período assim do ensino fundamental ainda, porque ele tem um olhar de criança em um grupo de meninos nessa idade aí de 10 a 12 anos, em brincadeiras de rua. E aqui a gente tem um grupo de meninos que tomou posse de um território ali que eles jogam pela, que é futebol, e existe um outro grupo que quer brincar ali, mas não consegue. Então vai ter toda essa coisa de conseguir um território. Mas sobretudo esse livro, ele acho que sobre o tema lealdade. Eu gostei muito de como a lealdade é tratada aqui nesse livro. A minha pequena decepção com ele é somente assim, eu tava com a expectativa de ter um olhar, em termos de texto, de narrativa, um olhar mais infantil, um olhar mais de uma criança de 12, 11 anos, né? E o que não aconteceu, não sei se foi a tradução, mas eu acho que não. E o texto, ele é muito adulto. Só que os dilemas são de meninos, né? Mas dá pra gente também aprender muita coisa de como eles percebem a questão até militar. Eles usam muito essa questão militar para se organizarem. Essa história se passa no começo do século XX. E ao final da leitura eu acho que a gente termina de um jeito satisfeito. Bem, aí eu fiquei numa onda de procurar livros de histórias de relatos de viagem narrados por mulheres. E aí eu cheguei nesse aqui, ó, no Contemporâneo Nacional, que é o Machamba, da Gisele Marabai. Esse foi o meu primeiro contato com essa espécie de história. Eu gostei. Na verdade, eu acho assim que eu preciso assim de mais leituras para fazer até uma análise mais aprofundada. Mas o que Machamba me trouxe, né? Na verdade é uma moça que começa a história aqui em Londres e ela tá em uma relação assim bem estranha, assim, porque ela tá com um rapaz, mas ela tá assim com uma vida, ela tá trabalhando como garçonete e ela tá com a vida muito agitada, até com muitas orgias, muitas festas e tal, e a gente sabe que ela viveu a infância no interior de Minas Gerais. Ela foi do estado de Minas Gerais. Ela foi criada numa fazenda e a gente já sente no começo da narrativa que aconteceu algo bem forte e que ela tá nesse processo de fuga mesmo, de viajar para se encontrar. Eu me lembro muito de um livro que eu li na época que eu não gostava de ler ainda, mas que eu tive interesse de conhecer a história, que era o Comer, Rezar, Amar, da Elizabeth Gilbert. E que é um pouco essa vibe, sabe? Sair... também tem que ter uma coisa, né, que eu tô percebendo.
Eu só li esse da Elizabeth Gilbert, tem o Machamba, e agora eu tô lendo que é o Ruína e Leveza, da Júlia Dantas, que é também contemporâneo nacional. E o que eu tô notando é o seguinte: esse nicho de textos e de dilemas são dilemas de mulheres brancas, classe média, ou seja, burguesas, e que precisam se encontrar, e aí elas passam por algumas coisas sensoriais, aí depois algumas procuram uma coisa mais espiritual. No Machamba, eu gostei mais quando a história sai de Londres. Aí eu acho que ela faz reflexões melhores sobre a vida dela. Mas o livro, que é curtinho, ele é bem bacana pelo jeito que ela escolhe de contar, de voltar no tempo pra gente entender essa formação. De certa forma tem um pouco de romance de formação dela quando ela estava na fazenda, e talvez o desabrochar dela aí para adolescência, para sexualidade, e ela viajando. E a parte da viagem é bem interessante, como ela percebe as coisas. Ela vai depois para Turquia, para Grécia, ela vai para o Egito. Bem, eu queria ter gostado mais do Memórias do Urso, de um Urso Polar, da Yoko Tawada, essa escritora japonesa. Eu peguei esse livro e comecei gostando bastante. Aqui a gente vai ter um livro de memórias, só que são memórias de um urso polar. São 3 gerações de urso polar. O que justamente eu não gostei tanto. Na verdade, a história começa muito boa e pra mim ela foi um pouco se perdendo, mas acho que foi uma coisa até pessoal, porque não pela história em si, mas o jeito que ela escolheu contar, né? Eu já falei aqui em outros vídeos essa percepção que eu tive de como leitora não curtir tanto quando o escritor decide dar gaps na história, assim, avançar no tempo e esquecer assim o passado. Então foi assim com a fundação do Isaac Asimov. Eu tive esse problema também com a passagem do Justin Cronin, porque assim, quando eu tô lendo contos, então a história acaba, eu sei que acabou. Quando eu tô lendo assim um romance, eu tô lendo assim uma história completa. Então quando eu já tô envolvida com aqueles personagens, quando existem dilemas com esses personagens, e eu acho que o autor ainda pode evoluir mais, pode avançar mais nas questões dos personagens, aí dá um salto temporal pro futuro, e aí chegam novos personagens. Quando isso é uma série, ou seja, quando o livro acaba e no outro livro eu vou pegar isso, menos mal. Mas quando é em um livro só, me dá uma frustração de expectativas. Então foi isso que aconteceu aqui. O bacana dessa história, que pode ser que você goste, a ideia dela eu acho bem original, porque ela pega um tom assim de fábula. A gente percebe um clima, um ambiente em que o urso polar ele convive com os humanos, assim, como fazendo coisas, trabalhando, como se a gente estivesse num quadrinho. Talvez esse livro até funcionasse melhor num quadrinho, numa mídia de quadrinho, em que a gente tem o desenho é o urso polar, mas ele tá de roupa, ele tá indo trabalhar, e a autora consegue colocar isso muito bem. Ela não vai totalmente pro tom da fantasia, de um negócio totalmente inesperado, porque tem um tom realista de estar no mundo das coisas, até no tom histórico, no pano de fundo histórico por detrás, de que a gente se identifica, e ao mesmo tempo tem essa coisa do animal ter uma voz, do animal fazer e a gente perceber as sensações dos animais, né? Então isso eu achei bacana nessa história aqui. Por falar em animal, eu li o livro que tá bem assim, acho que porque ganhou o Nobel, né? Que é o Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk. Ela é polonesa, e esse é um romance bem ambientalista, assim, bem panfletário para essa coisa dos animais. E eu gostei bastante. Eu acho uma história muito promissora para várias discussões. Então esse livro aqui vai ter vídeo
no canal com certeza, porque ela traz elementos que pra mim foram novidade, assim, pro que eu já li. Ela traz uma protagonista com cerca de 60 anos de idade, e ela traz o tema vamos dizer assim, da falta de confiança que as opiniões de uma mulher com essa idade pode vir a ter, né, das pessoas. Então, quando a mulher vai envelhecendo, será que tudo que ela fala e as ideias que ela propõe tem a mesma relevância de quando ela é mais nova? E eu gostei de aprender um pouco mais sobre a astrologia aqui. Agora, e tem assim, ela faz tudo isso com o pano de fundo de um thriller, porque a história começa com essa senhora que mora vamos dizer, no interior, um pouco alto aí. Ela fica falando um pouco da República Tcheca, mas eu já li na sinopse que é na Polônia, enfim, no interior. E esse lugar é um lugar que costuma acontecer muito caça de animais, porque é perto de floresta. E assim, de uma forma, já no começo, uma pessoa que praticava esses maltratos com animais fora da legislação dali já aparece morta, tá? E aí depois vai tendo outros crimes e fica isso como pano de fundo. É um pouco da Liane Moriarty, né? Que brinca com os gêneros literários, o que eu gostei. Agora, eu tenho uma ressalva que também é bem particular e pode ser que passe batido por quem for ler, porque talvez eu tenha uma sensibilidade maior, porque, né, eu vivo um pouco desse problema, que é o seguinte: nesse livro existiu 3 menções a personagens obesos, e eu não tenho bagagem literária assim, ou de informações para saber se quem luta pela causa ambientalista ou vegetarianismo, até porque eu tenho uma amiga próxima assim, vegetariana, que eu não vejo isso. Mas eu não sei se no geral as pessoas que têm essa causa têm certa resistência ou têm certa intolerância e certo pré-julgamentos com obesos, porque tem 3 personagens que a escritora mostra aqui, 2 no começo assim da história e 1 pro final, que o tom que ela usa me incomodou, né? E eu tenho isso, eu sou obesa, então eu senti. Então, é uma coisa pessoal. E assim, isso foi uma percepção minha, talvez porque eu tenha mais sensibilidade ao tema. E ainda assim, eu acho essa história e esse livro bem interessantes, e as discussões dele bem bacanas para quem gosta do tema ou quem quer pegar uma história diferente aí, tá? Que vai dar umas futucadas, de certa forma, em algumas coisas, principalmente do feminismo, tá? Eu achei mais até do que a questão ambiental aqui, eu acho que é o negócio do feminismo, sabe? Uma leitura que eu não tava esperando, que não é o estilo que eu costumo ler, eu li e gostei, é a questão de análise política. Eu não me lembro, eu leio textos assim de colunas, mas não leio livros de análises políticas. E aí eu fiquei curiosa por esse aqui, ó, Diário, dá pra ver? Diário da Catástrofe Brasileira, do Ricardo Lísias. Descobri que o Ricardo Lísias é um escritor de livros de romance, de histórias de romance, e eu descobri esse livro no canal da Letícia B, é um canal relativamente novo aqui no YouTube, que eu gostei muito. Passem lá já para vocês conhecerem as ideias delas sobre livros, e eu fiquei curiosa, baixei uma amostra, porque esse livro só tem versão para digital, para o Kindle. Não sei se só pro Kindle, tá? Mas só tem versão digital. Eu baixei uma amostra e, gente, esse cara escreve de um jeito... Eu tava até cansada do tema da política, confesso. Mas o jeito que ele escreve, eu fui lá e comprei e terminei. Na verdade, são diários do Ricardo Lísias, a posição dele totalmente de esquerda, e ele vai narrando as impressões dele da campanha, assim, a partir do dia que o Bolsonaro ganha as eleições. Então ele vai fazer análise de como ele percebe a campanha que foi feita, como é que ele percebe a própria esquerda falhando aí em muitos aspectos. E do que eu mais gostei desse, é bem curtinho ele, e 2 coisas que eu mais gostei dele foram, primeiro, como o Ricardo Lísias
ele tem uma percepção que ainda que tudo que envolva o presidente Bolsonaro seja a gente tenha uma visão contra ele, ainda assim o pior disso não é nem tanto a figura do Bolsonaro e o Bolsonaro, e sim os 57 ou 67 milhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro. E por que ele fala isso, eu concordo, sabe? Eu fui lendo e concordei. O que se trouxe nesse ano, na verdade, um processo de construção que eu acho que vem aí desde 2013 e tal, né? Foi antes da Copa, 2003, 2012, antes da Copa do Mundo ali, que começou uma ascensão aí da burguesia, que estava se sentindo incomodada aí com algumas coisas. E trouxe esse sentimento fascista dessas pessoas. Então, essas pessoas, elas realmente têm esse pensamento. É mais assustador as pessoas, esses brasileiros aí, que eu tô na dúvida agora se são quase 57 milhões que votaram, foram quase 64 milhões, mas o Diário tem, ele repete isso o tempo todo. Isso é mais assustador. E o segundo ponto que eu gostei dessa análise dele é quando ele compara o Sérgio Moro, ele faz uma associação do Sérgio Moro com o Batman. Sim, incrível. E eu sou suspeita porque eu amo essas relações. Ele vai ler o Batman até porque o Sérgio Moro declara que o Batman e o Homem-Aranha eram os quadrinhos preferidos, são as histórias que marcaram a infância dele. Mas aqui, gente, tem que ser pessoas que eu acho que aqui é posicionamento esquerda, então não sei se nós se nós estamos divididos, possivelmente vai depender também o quanto que você está interessado em ler análise política. Eu estava cansada, eu não sei se eu vou continuar, porque são vários volumes. Eu li uma história levinha que eu gostei. Lá vem Kiara. Ai, ela não vai passar. Eu fui pela premissa dele, que eu achei bem bacaninha. Na verdade é uma novela que se chama As Boas Damas, da escritora contemporânea nacional aqui, né, que é a Clara Madrigano. Ela montou uma história bem interessante. Ela imaginou uma história que desse mais relevância para as mulheres nas aventuras do Sherlock Holmes. Então ela imaginou que o Watson tivesse uma filha, e que essa filha, em algum momento, em um mistério aí, fosse atuar como investigadora junto com o Sherlock Holmes. Eu achei que deu certo, eu achei que ficou legal. O mistério aqui nessa novelinha é uma senhora que entra lá na casa do Holmes dizendo que o filho dela morreu e que ela mesma matou o filho dela. Ela já se confessa culpada, só que ela diz: olha, tem uma coisa, esse rapaz que morreu não é o meu filho. Como que não é o meu filho? Mas é o seu filho, fisicamente é o seu filho. Então é aquela coisa da família tá achando que ela tá maluca, e ela afirma que é o filho, e ela pede ajuda do Holmes. E o Holmes, junto com a filha do Watson, vão investigar o caso. O que eu mais gostei dessa novela foi como a Clara Madrigano consegue colocar o contraponto entre o racional, porque o Holmes é misógino, a razão, então nada do sobrenatural é aceito para ele, e ela desassocia, a Clara Madrigano consegue nessa história desassociar a inteligência à razão. Eu li um artigo desse livro aqui, que é O Valor do Riso, da Virginia Woolf, que tem vários artigos publicados por ela. Eu li dois artigos que vão ter vídeo pra gente conversar. O primeiro é sobre leitor comum, o que Virginia Woolf entende como leitor comum. Eu gostei, parece que é uma coisa que a gente já vem conversando aqui no canal, né? Comparando livros, nós, leitores comuns, leitores que não têm pretensões profissionais por meio da leitura. E depois ela vai fazer um artigo aqui também, que é até mais extenso, da gente fazer uma reflexão de como ler um livro. Eu achei bem elucidador, porque ela traz essa... Na visão do leitor comum, do leitor que não tem pretensão nenhuma, que não estudou literatura, como que existe também uma certa responsabilidade desse leitor de não
de não achar que a sua opinião não deve ter uma consistência. Ela fala também sobre essa coisa de livros já renomados e livros que não têm fama, o quanto que é importante a diversidade na leitura, mas esse assunto a gente vai trazer no Vida, então veja se você está inscrito aqui para em breve você poder conversar comigo aqui também. E eu termino esse vídeo, eu não sei se ficou enorme, que é o Lendo Lolita em Teherã. Esse vocês já sabem, eu acho, porque já tem vídeo aqui no canal, que eu fiz quando eu tava começando a ler. Então eu tava nessa empolgação toda e terminei de ler empolgada também. Se você tiver interesse, dá uma olhada aqui no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo. Enfim, gente, é essa coisa da Azana Hafiz, é uma escritora iraniana. Ela aqui não é um livro de ficção, mas ela escreve de um jeito parecendo que ela tá contando uma história assim de ficção, mas é realidade. Ela é professora, e como que as mulheres, especialmente as mulheres no Irã, interpretam e analisam algumas obras, algumas grandes obras da literatura. A gente começa com Lolita, do Nabokov, e ao terminar o livro, de todos, eu acho que o que eu mais me empolguei, e também a gente vai fazer outro vídeo para falar disso, foi o Gatsby. Gente, professores, você que é professor, eu deixo aqui o Lendo Lolita em Teherã, porque é muito inspirador. O que ela faz para colocar, gente, o Grande Gatsby, eu não li o Grande Gatsby, mas o Grande Gatsby, no momento em que o Irã estava naquele auge, assim, renegando as determinações do imperialismo norte-americano, tudo que vem com o capitalismo. Imagina o que era colocar o Grande Gatsby na sala de aula. Imagina, gente, que história. Só essa parte do Gatsby dava um baita filme. Eu me impressionei com o que essa mulher conseguiu fazer para colocar o Grande Gatsby em sala de aula. Me lembrou muito algumas histórias de cinema que eu assisti, que o professor tem aqueles alunos que não estão conseguindo, que são vândalos, assim, que não estão conseguindo. Tem o Mudança de Hábito, que tem, do 2 tem isso, né? Tem o Almece com Carinho. Tem muito essa vibe aqui nesse livro, gente. Então fica aqui mais uma recomendação. Me conta aqui embaixo nos comentários o que vocês andaram lendo, o que vocês estão lendo. Vamos conversar e até o próximo vídeo.